Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento deste 2022, o primeiro programa deste ano e, portanto, desejando que tenhamos todos nós, vocês telespectadores, nós aqui do programa, um ano próspero, com muita saúde e muita felicidade. Vamos de imediato ao espaço Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostino. Salésio, tudo bem? Como é que está o fim de ano aí? Muita agitação ou não? Bastante agitação, sim. Sempre é, né? Agitado, sempre, né? sempre. Mas eu acho que foi bem, foi É. bem. Não dá para... Poderia ser pior. É verdade. Olha aqui, ó, na verdade, esse espaço aqui que nós abrimos há bastante tempo já sobre contabilidade, movimento empresarial e tal, com o nosso pessoal da contabilidade, ele está cada dia mais sendo visto no Brasil inteiro, né, Salésio? Aqui eu tenho de Manaus, o Ribamar Neves, cumprimentando aí o Salésio, o programa, né? E diz assim: temos acompanhado as suas explicações sobre assuntos contábeis neste programa, que gostamos muito. O senhor é muito bem didático e prolixo nas suas explanações. O prolixo é por mim. Não, mas é verdade. Não, na verdade é que é muito didático e muito focado nas suas explanações. Gostaríamos, se possível, que o senhor nos dissesse por que o contador é menos valorizado, prestigiado, do que outras profissões liberais, como, por exemplo, o advogado e o médico. O senhor poderia nos explicar? Ribamar Neves, Manaus, um grande abraço aí. Manaus é maravilhosa, adoro Manaus, andei muito de barco lá em Manaus. E aí, Salésio? Pois é. Tu sabes que esse questionamento feito pelo Ribamar é fruto da falta de propósitos definidos. Quando se quer alcançar alguma coisa, ela torna-se fácil quando se quer atingir aquele objetivo. E essa falta de propósito, ela não é culpa somente de conselho de contabilidade, de sindicato, mas também tem como culpa as nossas instituições de ensino. Ora, para alguém ser valorizado, existe o primeiro ponto, para que serve o profissional? E esta definição, esse lacre, não é isso? Esta base é fundamental. Aí eu pergunto, para que serve o contador? A sociedade sabe para que serve? O profissional sabe para que serve o contador? O contador sabe para que ele serve? Ora, todos sabem que o advogado cuida das leis, não é isso? Qualquer dúvida na aplicação de uma lei, qualquer dúvida que nós temos, né, na interpretação de uma lei, procuramos quem? O advogado. Por quê? A sociedade sabe, o advogado sabe, que o campo de atuação dele é a lei. Todos sabem, né, que o médico se preocupa com o corpo humano. Qualquer doença, qualquer problema que nós temos no corpo humano, onde é que nós procuramos? O médico. Aí eu pergunto, qual é o campo de atuação do contador? Então verifica o quê? Esta falta de propósito definido começa na faculdade. E a faculdade precisa orientar os alunos, e os alunos e a sociedade, e assim sucessivamente. E nós precisamos saber, precisamos difundir que o contador cuida do patrimônio. O contador é o agente, é o responsável pela saúde patrimonial dos agentes econômicos e sociais para prosperarem. O contador cuida de ativo, de passivo, despesa, receita, custos, não é isso? Cuida de todas as suas movimentações. Se uma empresa está indo mal, né, que não consegue pagar as contas, tem que buscar o contador. Quer dizer, o contador cuida do patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais para prosperar. Então, isso nós precisamos levar para a sociedade. A sociedade tem que entender que quando se fala em contabilidade, nós estamos falando em patrimônio. Se eu tenho algum problema para ser resolvido e esse problema atinge o patrimônio, eu tenho que buscar a orientação do contador.
Entende? O contador é esse agente, e isso precisa ficar muito bem definido. O advogado cuida das leis, o médico cuida do corpo humano, o veterinário cuida dos animais, e o contador cuida do quê? Do patrimônio. Surgindo problemas patrimoniais, é o contador que tem que ser chamado. E isso nós precisamos orientar. E isso está faltando para nós. Quando nós falamos, Quando nós falamos de contador, eu já tenho que ter em mente, este é o profissional que cuida da saúde do meu patrimônio, que com esse profissional eu não vou ter problemas, de patrimoniais, eu não vou ter problema de ter prejuízo, eu não vou ter problema de quebrar. Por que isso? Porque eu estou sendo bem orientado. Então, o que nós precisamos fazer, Ribamar, é fixar, dizer o seguinte: a partir de hoje, vamos falar menos contabilidade e mais patrimônio, ok? Olha só, quando você diz assim, você tem que ter contabilidade, esquece, não é você tem que ter contabilidade, diz assim, você tem que apurar o seu patrimônio, porque sem o seu patrimônio você não sabe como está e aonde quer chegar. Quando se diz, vou cuidar da tua contabilidade, esquece, não diz vou cuidar da tua contabilidade, vou cuidar do teu patrimônio, porque se eu cuidar do teu patrimônio, tu vai bem. Quando as pessoas dizem assim, inclusive, me veio uma pergunta que diz o seguinte, professor, o que significa escriturar em forma contábil? Ora, se contabilidade é patrimônio, escriturar em forma contábil é escriturar em forma patrimonial, é escriturar de tal maneira que se apura o patrimônio. É por isso que se diz, o patrimônio, para ser apurado, eu tenho que usar os princípios e as bases todas, a competência, porque sem competência eu não apuro o patrimônio. Então é isso. 2022, vamos fazer uma campanha de valorização do contador. E para nós valorizar o contador, temos que fazer com que a sociedade conheça que o campo de atuação do contador e a responsabilidade do contador é o patrimônio. Entende? Semana passada, eu estive participando de uma assembleia virtual e as pessoas falam em contabilidade. Eu digo, meus amigos, contabilidade são princípios, são bases, são procedimentos para apurar o patrimônio. Se vocês não apurarem o patrimônio, vocês não saberão como é que vocês estão. Nós temos que nos preocupar com isso. Então, e eu quero dar um recado para o Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, por favor, se você quer valorizar a profissão, valorizar a contabilidade, valorizar o profissional, faça uma campanha direta das atividades do contador, da responsabilidade dele. Você fez agora uma campanha que dizia o seguinte, que o contador é essencial para todos. Ora, isso é jogar dinheiro fora. O contador é essencial para todos. Não, o contador não é essencial para todos, não. O contador, ele é essencial para proteger o patrimônio das pessoas. E isso tem que ser colocado. Não adianta dizer que é para todos. É para todos, é para ninguém também. Então, isso não é nada. Então, o que nós temos é que dizer, sociedade, se você tem algum problema no seu patrimônio, chame o contador. Este é o profissional que cuida dessa área. Se você quer fazer um inventário, precisa apurar o seu patrimônio, chame o contador. Se você precisa apurar qualquer valor que envolve o patrimônio, chame o contador. Se você está com prejuízo, isso aí está fazendo com que o seu patrimônio está reduzindo, chame o contador. Se você quer saber quanto é que você tem que produzir para manter um ponto de equilíbrio, para manter um ganho, chame o contador, porque tudo isso envolve o patrimônio e isto é campo de atividade do contador, é campo de estudo do contador. O contador, ele não se preocupa em apurar tributos. Sim, ele também se preocupa, mas esse não é o principal. Nós temos que esquecer, nós temos que mudar aquele conceito transmitido para a sociedade que contabilidade só gera obrigações para a pessoa jurídica, que é um sistema burocrático. Não, a contabilidade são todas as técnicas usadas para apurar corretamente o patrimônio. E isso é que nós temos que nos focar, tá bem? Então, o que nós precisamos é o seguinte, mudar. E para nós mudar, nós temos que focar num
propósito. E o nosso propósito é o quê? Valorizar. E para que eu seja valorizado, eu preciso saber, preciso mostrar para a sociedade qual é a minha função, a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade como contador é proteger o teu patrimônio para que você prospere, para que você gere emprego, para que você gere renda, porque esse é o propósito dos contadores. Muito bem. Aliás, observando aqui que o próprio Rebamar fala, por que profissionais de contabilidade não são tão valorizados como o advogado e o médico? Eu diria o seguinte, o dia que os contadores tiverem uma instituição que os defenda como os médicos e os advogados têm, vocês serão bem mais valorizados. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Belíssimo comentário, belíssimas observações, que tenho certeza, né, vai ajudar muito empresário, muitas pessoas que não têm esta visão, né, desta importância fundamental que é o contador para a saúde financeira das empresas e a própria saúde das pessoas. Obrigado, Salésio. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Olá, danos na economia foram grandes, mas recuperáveis no tempo. O pior dano proporcionado pelos governantes na pandemia foi destruir o poder e a sanidade mental das pessoas. O uso obrigatório de máscaras, na esteira do massacre midiático ante o vírus gripal, deixou sequelas permanentes na mente de milhões de brasileiros. A fragilidade mental observada foi potencializada pelo arbítrio e pelo autoritarismo de tiranetes, governadores e prefeitos, sob o manto protetor do Supremo Tribunal Federal e escudados numa ciência de botequim. O estrago está feito, a geração atual jamais se recomporá. E afinal, quem se responsabilizará pelas milhares de mortes por Covid, mesmo adotando a receita da ciência? Que tragédia, que desgraça de líderes a nossa geração elegeu. Que ao menos consideremos essa grande lição. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu quero dar uma dica sobre direito do trabalho. O que ocorre, o que acontece quando o empregador não está cumprindo com as suas obrigações contratuais? Ou seja, aquele empregador que não está pagando salários, aquele empregador que está atrasando salários, ou aquele empregador que não está cumprindo aquilo que foi acordado no contrato de trabalho. Pois bem, na Justiça nós temos uma ferramenta jurídica que se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Ela é válida para quando o empregador não está cumprindo com as regras do contrato de trabalho, a possibilidade aí do empregado poder solicitar via judicial a rescisão e o fim deste contrato, tendo aí a obrigação de pagar todas as verbas trabalhistas que o empregado teria direito. Para tanto, basta que você procure um profissional, um advogado de sua confiança para ingressar com essa demanda, solicitando aí a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento de todas as suas verbas trabalhistas. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, por favor, mande a sua dúvida para o WhatsApp que entraremos em contato. Muito bem, o Economia e Desenvolvimento desta semana, esse programa está recebendo aqui hoje um porto-alegrense, o Ronaldo Maier. Ronaldo, muito prazer em tê-lo aqui. O Ronaldo que é da Russell Bedford e que é gestor em segurança de TI, né, tecnologia da informação. Esse é um cargo novo, digamos assim, mais moderno, né, porque a tecnologia da informação hoje está dominando o mercado, né, o Ronaldo? Hoje a tecnologia, a segurança da informação, a parte de TI, ela está em todas as áreas, né?
Então, a parte de segurança vem tendo um destaque aí, né? É maior pela Principalmente na área empresarial, né? E não Isso. só nas pequenas e nas grandes empresas, mas em todas as empresas, né? É importante isso. A parte de segurança vem tendo bastante destaque em todas as empresas, né? Porque tu tem que ter uma área segura para garantir que a empresa tenha segurança total, né? Ou possa vir a ser hackeado alguma coisa, ou roubado alguns dados. A informação é o principal da empresa hoje, né? É a maior riqueza, né, das empresas. Eu me lembro, tempos atrás, eu falando assim, 50 anos atrás, 60 anos, que o grande problema das empresas, sobretudo das empresas industriais, era o segredo industrial, né? Forma de processamento, como é que se fazia produtos, serviços. Tá? Então, esse era um cuidado que os empresários tinham de proteger as informações dentro da indústria, para proteger o chamado segredo industrial. Claro que hoje, com o avanço da tecnologia, isso é muito mais difícil, é mais complexo, né, de ter essa proteção, essa segurança, né, para dados importantes e que são estratégicos para a empresa. Exatamente, porque hoje a informação está em todos os ambientes, né? Está no celular, está em qualquer equipamento. Hoje tem informações até muito importantes para a empresa, às vezes estratégicos. Então, existe um cuidado que se tem que se ter em função disso, né? E agora WhatsApp, esses recursos que tem hoje em dia, né? Essa lei aí dos dados, né, proteção dos dados, isso aí veio também reforçar essa necessidade. Exatamente. Então, é uma lei que vem cuidar dos dados pessoais, né, do usuário, né, para que não venha a ser divulgado, né, facilmente. Então, a gente faz a parte de testes na empresa para ver se esses dados estão seguros, né. Perfeito. A gente faz a parte de vulnerabilidade para ver se tem algum equipamento desatualizado, algum recurso que pode ser buscado, né, para a invasão, né? Perfeito. Na verdade é o seguinte, né, como eu disse, é realmente muito complexo isso. A gente que não tem ideia, né, nós que somos leigos no assunto, não tem ideia da complexidade disso e na sensibilidade que esses dados apresentam. Eu digo um exemplo, por exemplo, aqui, a questão da urna eletrônica. Nem vou entrar na questão política, porque a urna eletrônica se diz que ela é infalível, que ela é intocável, que ela é inexpugnável. Mas se sabe que todo processo tecnológico, ele tem a sua vulnerabilidade, como a urna eletrônica deve ter. Mas vocês tenham cuidado com as empresas, de modo geral, né, que vocês atendem com os clientes, para que essas empresas tenham a garantia de que os dados fundamentais e estratégicos da empresa possam ser preservados. Exatamente. Tem os sistemas que são mais visados, né? Tipo, urna eletrônica, já conseguiram fazer testes. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, revelou isso, né? Então, tem que ter esse cuidado, esses testes são muito importantes para a garantia de que, por um gestor, para a própria empresa, de que ele tem um sistema seguro que não vai ter um prejuízo bastante grande amanhã depois, entendeu? Eu sempre faço essa comparação porque essa questão de hoje que se coloca a ciência, porque a ciência, o que é a ciência? A ciência, pelo que eu sou economista, li muito sobre essa questão da ciência, da evolução científica e tal, e o que a gente observa é o seguinte, ao longo do tempo, a civilização vem claro, prosperando, progredindo, a ciência também evoluiu, mas a ciência ela só é comprovada com a dúvida. A ciência, ela também tem uma dúvida. A dúvida é que faz com que a ciência se aprimore. As vacinas que temos, por exemplo, que temos antigamente, falando fora essa da Covid, tá, que ainda não é 100% garantida, nós sabemos que não é, as demais vacinas, elas demoraram muito tempo de evolução, de aperfeiçoamento, para que elas pudessem ter um mínimo de segurança. Ou seja, a ciência lá atrás também precisou de dúvida, de incerteza, de testes para ser comprovada. Exatamente. Assim também a partir da tecnologia. Tu tem que ter uma garantia de que tu não vai ter teus dados roubados, né? Perfeito. Então, a gente faz essa parte de testes e para dar essa garantia para a empresa, né? E tem a questão da parte contábil, né? Você tem que dar esse suporte desse processo todo, né? Para também que haja uma proteção da parte contábil, que haja um bom encaminhamento disso. Exatamente. A gente valida a parte de sistemas, né? Para que ele não... Para que a parte... Quando a gente vai fazer uma auditoria, vai numa equipe, então a gente faz a validação do sistema para a área contábil ter os números corretos, para ter segurança na parte
de contabilidade. Exato, para quando fazer auditoria contábil, a gente tem uma segurança mínima de que os dados que estão ali são verdadeiros e seguros. Ronaldo, me tira uma dúvida assim, que é a seguinte, você faz essa parte aí que é importantíssima hoje, sobretudo na questão do mundo da informação, né? Isso se faz presentemente na empresa ou pode ser feito longe da empresa? Normalmente a gente vai em uma equipe fazer, dentro da empresa a gente faz uma auditoria, né? Cada um na sua área, e eu vou na parte da área de TI, mas a gente também analisa a parte documental, também a gente analisa de fora também da empresa. Então a gente faz uma análise, inicialmente a gente faz documental para ver se toda a parte de documentos está ok, né? As políticas de TI que tem que ter, e a gente faz essa validação e depois a gente faz uma validação presencial para ver se os equipamentos estão seguros, se o acesso aos equipamentos estão seguros, toda a parte de segurança de infraestrutura de TI da empresa, né? Perfeito. Você está trabalhando numa área, eu sempre lembro aqui no dado que o IBGE lançou aí há uns 4 meses atrás, eu já citei aqui no programa, segundo o IBGE, nós vamos ter nos próximos 2 anos a necessidade de mais ou menos 360 a 400 mil técnicos em tecnologia da informação. Por quê? Exatamente por essa questão que a Russell Bradford já está preocupada, ou seja, com essa questão de proteção dos dados e de um processamento, né, um suporte tecnológico que garanta para as empresas a sua, digamos, o próprio suporte, digamos, estratégico. Exatamente, para validar os dados, né, para te ter segurança no que está sendo coletado, no que está sendo armazenado, né? A parte de segurança de armazenamento dos dados também é muito importante nos data centers, né? Onde que são armazenados os dados. Porque tu coleta com várias pessoas, mas tu centraliza num lugar para ver se está sendo feito backup. Perfeito. Toda essa parte de análise da infraestrutura da empresa e de sistema a gente faz. Para ver se os sistemas estão sendo guardados. Por exemplo, se tem um extintor ali perto onde são armazenados os dados. Tem todos uns critérios de segurança, né? Que a gente analisa quando a gente vai na empresa. Mas quantas pessoas estão envolvidas no processo aí de tecnologia da informação dentro da empresa, da Russell? Olha, a gente tem a parte de LGPD também, que está crescendo muito, né? É que teve uma representante. Exatamente. Aqui, se não me engano, a gente cuida mais Vitória, né? Isso, a Vitória. E tem eu e o Marcos, que também já esteve aqui. A gente cuida mais da parte de TI mesmo, de segurança. E tem a equipe da Vitória também, que também já está grande. Bom, a Russell, além de, claro, de uma entrevista como essa aqui, que mostra, né, coloca no mercado esse serviço fundamental que a Russell está prestando ao mercado financeiro, ao mercado industrial, ao mercado empresarial, naturalmente que muitas empresas buscam a Russell exatamente para fazer, né, com que elas possam também desfrutar desses benefícios do serviço de vocês. Exatamente. A gente tem clientes em praticamente todo o Brasil, né? A gente atende várias empresas. E vários segmentos. Né? Qual é o segmento mais, digamos assim, da empresarial que mais demanda? É serviços ou a indústria? Comércio? Isso varia bastante, né? É muito diversificado. É muito diversificado. Bom, e para encerrar, tu tem alguma coisa que tu gostaria de falar que nós não enfocamos na entrevista? Não, seria isso mesmo, que a gente cuida da parte de segurança de TI, a gente cuida da parte de estrutura, né? E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. Naturalmente, esse é um espaço, porque o nome do programa é Economia e Desenvolvimento, é exatamente isso. A economia, ela é o sustentáculo do desenvolvimento. Eu sempre, como economista, sempre fiquei muito chocado quando se coloca o social. Nós temos consciência de que o social é importante. Agora, se tu não resolver o problema da economia, tu não resolve o problema da sociedade. Exatamente. Hoje nós estamos colhendo frutos hoje de medidas precipitadas, mal feitas, mal gerenciadas no ano passado sobretudo, né? O ano retrasado, 20 e 21 também, em relação ao fechamento de empresa, fechamento do mercado, e isso hoje está trazendo a conta, ou seja, não cuidou da economia e hoje a sociedade está sofrendo, o social sofre. Então eu sempre tive muito cuidado de assim, o econômico é tão importante quanto o social. Eu não posso cuidar do social se eu não tiver o econômico. Quando o homem, lá no primórdio da civilização, ele começou a vencer o medo e enfrentar a natureza, enfrentar os animais na floresta, no lugar onde ele morava, lá no primórdio da civilização, ele começou a evoluir, porque ele perdeu o medo, né, e criou instrumentos capazes de neutralizar
os problemas todos que a natureza acabava ali apresentando. Então, essas questões são fundamentais para a gente avançar. Antigamente, tu tinha informação centralizada em pessoas, né? Hoje em dia, a gente centraliza tudo no sistema. Tudo está em sistema. Tu perde o teu telefone celular. A própria filmagem aqui, amanhã depois vai para dentro de um computador para ser editado e tudo mais. Então, tudo dentro do sistema tem que ter uma segurança para daqui a pouco não ser divulgado, né? E é necessário ter uns testes para isso, para validar isso aí. Então, hoje, os sistemas estão no celular, principalmente, que também é fácil de divulgação, né? E vulnerável a ataques, né? Também, né? Também, o celular é bastante, né? O Sérgio Moro também teve suas informações que foram vazadas também, né? Então, tem muito... Está centralizado em locais, tipo um celular, muita informação que pode ter um impacto grande, né? Perfeito. Na parte da segurança. Bom, claro que aí tem os contatos da Hansel, você pode fazer o contato lá com a Hansel, que realmente eu acho que é uma forma de você aumentar, né, a segurança dos seus dados, das suas estratégias empresariais, dos seus segredos industriais, porque o mercado hoje é muito concorrido, né, muito competitivo, e é importante que você tenha essa preocupação. Ronaldo, obrigado pela tua presença aqui, sucesso lá cada vez mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. É uma satisfação recebê-los aqui novamente no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento. Estamos hoje com a presença de duas personalidades ilustres aqui da nossa cidade, a nossa querida nutricionista Cintia Skeff, que veio nos trazer algumas ideias e aprimorar nossa discussão na questão do cuidado nutricional da nossa população idosa. E temos também aqui a doutora Thaís Machado, psicóloga, que veio também contribuir com as questões relacionadas à psicologia do idoso, notadamente aquelas situações em que o idoso necessita de um cuidado especializado e, eventualmente, algum nível de institucionalização. Então, para começar a nossa conversa, eu queria pontuar para vocês que nós temos uma situação muito séria hoje acontecendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que é o envelhecimento da nossa população. Então, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, quase 1/3 da população já está sendo considerada população idosa, acima de 60 anos. E deste conjunto de pessoas, nós temos um grupo que são os superidosos, aquelas pessoas acima de 75, 80 anos, que têm ainda mantidas as suas condições cognitivas, suas condições de memória, de atenção, mas também temos o outro grupo, o grupo de velhinhos que realmente vão tendo algum nível de prejuízo das suas funções, não só mentais, mas principalmente suas condições físicas. E é para esse grupo de pessoas que a gente tem trabalhado cada vez mais, não só na Clarté, mas também em outras instituições, como agora o Ipanema Residencial Sênior, para trazer inovações no atendimento e no cuidado. Então, pensando justamente nas questões dos centros de convivência, que tem sido cada vez mais uma inovação dentro do cuidado do idoso, eu queria convidar, então, a nossa querida doutora Thaís Machado para nos colocar um pouquinho sobre como a senhora vê essa questão da abordagem psicológica, não só do paciente, doutora Thaís, mas também da família desses idosos frente a essa situação.
Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui novamente. Sempre um prazer poder ajudar mais e contribuir, né, num assunto que eu gosto muito, né, eu gosto muito de falar sobre a psicologia do idoso, né, sobre a família. E a gente entende e compreende que é uma fase difícil, né, é uma fase, o adulto já com idade bem mais avançada, né, o idoso, como a gente já falou aqui da outra entrevista, ocorrem muitas mudanças drásticas na vida do idoso, né? Fica viúvo, muda de casa, às vezes tem que morar com um familiar, né? Tem a limitação física. Então, todas essas mudanças envolvem toda a família. Então, quando o idoso tem que ser institucionalizado, que hoje a gente chama clínicas geriátricas e tudo, hoje a gente chama de centro de convivência, né? Porque já está bem mais diferente do que era há um tempo atrás, né? Então, realmente a gente consegue perceber o idoso como um todo, né? A participação da família também é muito importante, né? Que a família esteja sempre presente. Por quê? Porque o idoso ele vai fazer parte integrante desse centro de convivência. É muito importante que ele se sinta dentro desse ambiente, pertencente a esse grupo, né? Mas sem perder também a sua individualidade, a sua identidade. Então, é muito importante a participação da família, sim, nessa adaptação, que a família esteja sempre junto, né? Também com um trabalho de acompanhamento psicológico, porque a gente entende que não é nada fácil quando chega nessa fase do idoso sair da sua casa e morar em outro lugar que é um centro de convivência. Então, quando não há mais condições de ficar em casa, por quê? Porque a estrutura da casa não comporta, às vezes, né? Fica até perigoso uma queda, ou se tem que usar uma cadeira de rodas, então já fica mais difícil, né? Os cuidadores também têm que ser bem orientados, então tem que ter toda a equipe que trabalha. Então, muitas vezes, o paciente ficar em casa, o idoso ficar em casa, não tem mais como. Então, nessas situações, é importante sim que ele vá para um centro de convivência. E essa adaptação pode ser progressiva, gradual, vai ser aos poucos, né? Muitas vezes, o idoso vai lá, passa um final de semana, né, alguns dias e volta para ir se adaptando, para ir conhecendo. E tudo isso com acompanhamento de toda a equipe. Acompanhamento psicológico, acompanhamento da equipe da enfermagem, nutrição, tudo isso, todo mundo envolvido nessa adaptação do idoso e da família para que seja mais branda possível. Isso é muito importante, né, doutora Thaís, porque quando a gente pensa justamente nos modelos mais modernos de acolhimento desses idosos que necessitam, principalmente aqueles idosos que têm a síndrome do idoso frágil, né, com uma série de limitações do ponto de vista cognitivo e também físico, a gente precisa entender que muitas vezes há necessidade de se oferecer esse atendimento especializado, que oferecer isso dentro do ambiente domiciliar muitas vezes é inadequado, até porque envolve a necessidade de uma equipe multiprofissional com diversas áreas envolvidas, né? Além de todas essas que a senhora citou, a própria questão da fonoaudiologia, que muitas vezes é importante também, né? Ver como é que está o hábito alimentar, né? A deglutição, o cuidado odontológico também, a saúde bucal desses idosos, né? E toda uma série de ações que tem que ser realmente direcionadas para essa fase da vida dessa pessoa, para que a gente consiga oferecer um nível de dignidade máximo com qualidade de vida. E pensando justamente nessa questão da alimentação, a questão nutricional desses idosos que também perdem peso muitas vezes, né? Ou outras vezes até acabam desenvolvendo doenças metabólicas também por uma inadequação da questão alimentar. Tem idoso que acaba esquecendo o que jantou, acaba esquecendo o que almoçou e acaba fazendo a refeição novamente. Então, a gente precisa, de fato, ter toda uma orientação, toda uma organização desse processo. E, nesse sentido, doutora Cíntia Skeff, como é que a senhora tem visto as possibilidades dentro da nutrição dos idosos, e, em especial, também junto a esses centros de convivência? Que novidades a senhora pode nos trazer nesse sentido? Então, tá uma satisfação em estar com vocês aqui, doutor Marcos, né, e Thaís. Eu vejo assim, que as pessoas acham assim que o idoso, quando ele chega numa determinada
situação, até com patologias, fica limitado a várias alimentações. E não é bem assim. A gente consegue organizar, a gente consegue fazer uma alimentação, vamos usar a palavra apetitosa, gostosa, saborosa, bonita, dentro das condições que o idoso precisa. Essa questão que o Dr. Marcos comentou muitas vezes de esquecer que comeu ou não lembrar, ou a parte cognitiva, às vezes a concentração está fazendo outra coisa, não lembra que já comeu, né? Então, tendo todo um acompanhamento nutricional, onde a ideia é fazer um acompanhamento semanal ou até mesmo mais próximo, dependendo da necessidade do paciente, a gente faz uma avaliação física, uma avaliação em peso, bioimpedância, medidas antropométricas. Nós temos a parte nutricional, assim, a nutricionista, no caso, a gente tem técnicas se o paciente está acamado, um paciente mais debilitado, a gente consegue estimar tudo isso, né? E aí ter um cuidado, eu diria, mais personalizado, né? Então, olhar o paciente como... o que você gosta de comer e, obviamente, dentro do possível, de acordo com o que vai ser permitido, vamos usar assim, ele comer, a gente ter esse cuidado, né? E muito renal, por exemplo, a gente limita sódio, mas eu quero dizer que não se tem, vou brincar assim, fazer aquela comida que o pessoal sempre brinca, não, comida hospitalar não, né? Não, dá para ter esse cuidado na alimentação. E fora essa questão da perda de peso, a gente olhar com uma outra visão nesses pacientes, trabalhar o equilíbrio para se manter peso ou até ganhar um peso de maneira saudável, o que seria isso? Não aumentando em gordura, mas melhorando massa muscular, que é o que o idoso tem muita perda, né? Então, isso a gente não consegue hoje em dia muito com apenas o alimento. Vão ter casos que a gente vai precisar fazer uso de algum tipo de suplementação, né? Então, tudo isso balanceado e tudo isso muito bem controlado, né? E se tem uma melhora muito grande. Muito importante, né, doutora Cíntia? Eu me lembro de casos também, assim, e a gente recebe essas notícias muitas vezes na imprensa internacional, né, nos períodos de grande calor, ondas de calor. Agora a gente está chegando no verão, em seguida aqui no nosso hemisfério, e a gente sabe de casos de idosos que, inclusive, morrem no verão, né? Sim. Quando a gente fala em óbitos relacionados a altas temperaturas, normalmente são óbitos de idosos. E quando a gente vai avaliar isso aí, a gente descobre que esses idosos acabaram morrendo por desidratação, né? Então, a questão do centro da sede nesses idosos, ela acaba sendo realmente muito prejudicada. A maioria dos idosos não sente sede, a gente tem que realmente estimular um consumo voluntário da água, né? Da hidratação, para que eles se mantenham hidratados, sob pena de, caso não mantenham uma hidratação adequada, venham efetivamente a evoluir para desidratação e perda de função renal, uma insuficiência renal aguda. E isso pode levar esse paciente à morte, né? Sim. Por favor, claro, capaz. E fora isso, a questão que a gente, bem lembrada, essa questão verão, inverno, né, é onde ocorrem muitas oscilações, e aí a doutora Thaís falou muito de quedas, né? Então, o que muitas vezes acontece? Se acontece um desequilíbrio eletrolítico ali, geralmente no inverno a tendência da pressão arterial é subir, para fazer um esforço maior cardíaco para manter a temperatura mais elevada, né? Então a pressão aumenta. No verão, esse esforço não é tão necessário, então a tendência da pressão é baixar. E aí dá queda de pressão, o paciente se sente meio tonto e tem a queda. Então, isso precisa o doutor para se fazer o ajuste da medicação. Só que nem isso, muitas vezes o familiar não é orientado, não sabe, ou até não tem o conhecimento de trabalhar, porque tu vê assim, a gente controlando a alimentação, a gente sabe o quanto a gente está dando de sódio, o quanto a gente está dando de alimento e o quanto isso vai impactar nessa flutuação só de potássio e mais se tiver perda de peso e etc. E ali no centro, né, no nosso lar ali, tem a equipe
aparando isso e todo mundo controlando isso. Focados nessa atenção, isso é muito importante. Por incrível que pareça, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. O assunto é extremamente extenso, né, e instigante, então a gente precisa realmente fazer mais desses encontros, doutora Thaís. Eu queria, na verdade, fazer um pedido por uma mensagem final nesse sentido, porque a gente sabe que quando a gente necessita colocar um ente querido sob o cuidado de outras pessoas, muitas vezes vem a questão da culpa, doutora Thaís. Que mensagem final a senhora poderia deixar para as nossas famílias, né, para as famílias que estão nos assistindo, nesse sentido de tranquilização do seu espírito, da sua alma, na direção, na verdade, de oferecer um atendimento qualificado e que possam ter ferramentas para poder avaliar isso e escolher o melhor lugar para o cuidado do seu idoso? Olha, agora que a gente está finalizando, né, um ano, então é hora de repensar atitudes, repensar comportamentos, né, diante da vida, para esse novo ano que vai começar. E eu sempre penso numa frase que eu gosto muito, que diz assim, às vezes as pessoas dizem assim, o que eu espero da vida? E a questão não é essa. Não é o que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim. Então, nós somos responsáveis por todos que estão na nossa volta. Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nossa saúde física, mental, emocional. A gente tem sim que se cuidar, mas também cuidar dos outros. Os nossos comportamentos refletem diretamente a todos à nossa volta e, às vezes, até além. Então, nós somos responsáveis, sim, por todos que estão à nossa volta. Então, vamos cuidar, né, de quem está na nossa volta, vamos prestar mais atenção, dar mais amor, mais paciência, mais tolerância, aceitar mais as pessoas como elas são, brigar pelo que realmente vale a pena brigar. Não brigar por qualquer coisa para o ambiente ficar pesado, sabe? Tornar um ambiente mais leve, mais acolhedor. E todos são responsáveis para isso, todos. Isso é maravilhoso. Entender junto com tudo isso as nossas verdadeiras limitações, né? Tentar buscar no entendimento, né, de todos os cuidados que a gente pode ter com todas as pessoas da nossa família, justamente nesse momento que a gente faz as reflexões do final de ano, o quanto a gente pode efetivamente oferecer para a nossa vida, né, para a vida dos nossos familiares, para a vida das pessoas que nos cercam, mas também da mesma forma ter a noção clara, né, doutora Cíntia, de quais são as nossas limitações dentro desse processo, em que momento a gente tem que pedir ajuda. Né? Eu colocaria, assim, inclusive um convite, né, para vir conhecer nosso espaço, né, a nossa casa ali, e conversar conosco também, porque muitas vezes a gente, vou usar a palavra até um egoísmo, um controle do tipo assim, eu acho que não, eu acho que eu consigo cuidar da minha mãe, eu consigo ali. Aí, que nem agora na pandemia, eu, né, presenciei algumas coisas na minha própria família, 2 anos fechada em casa sozinha, né, e eu trabalhando, não podia ficar muito ali, então assim, sozinha. E isso indo para um espaço gostoso como por isso eu convido vocês, né, para conhecer, estar convivendo com outras pessoas, é um ambiente alegre, né? As pessoas, óbvio que vão ter pessoas no espaço com limitações, né, com umas patologias específicas, mas a clínica tem todo um espaço onde essas pessoas elas não ficam separado, é um ambiente direcionado também com todo o cuidado. Com atividades. Né? Com atividades, mas que tu não é misturado, né? Aquele paciente acamado com aquele paciente que está indo ali de conviver, passar um final de semana, curtir, né? E, inclusive, uma outra situação que, né, eu sei que o nosso tempo está curto, mas que eu acho importante de colocar, é aquele paciente, assim, que teve, vamos colocar assim, teve um infarto e hospitalizou, independente se é um paciente idoso, se é um paciente de 40, 50 anos, né? Teve um infarto, aí olha lá, tem toda uma patologia, estava obeso, estava com os exames todos alterados, né? Vem passar um período ali conosco, 1 semana, 2, aí a avaliação do doutor para ver o que precisa, né? Para a gente organizar isso, fazer com que esse paciente
alinhe os resultados de exame, muitas vezes alinhe também o seu peso, se necessário, e saia dali tratado, né? Mais tranquilo. Então, é muito amplo o que o Dr. Marcos está colocando em relação a esse lar, né? Então, eu convido vocês a vir conhecer, que a gente consegue explicar melhor e mostrar, né? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Quero convidar a nossa audiência para o nosso próximo encontro e, mais uma vez, uma grande satisfação em a gente ter vocês conosco. Até a próxima. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, vamos terminar, né, o nosso programa dessa semana e terminando já o ano, começando o ano novo aí, com nossos pratas da casa, né? Prata tá bem pratinha mesmo, né? Prof. Saúl, tudo bem, prof? Tudo bem, 2021 né? Branqueou os cabelos mesmo. É verdade, né? O cara prateou, né? Prateou. Foi um ano bem complicado esse, né, de 2021, né? E as coisas tomaram que melhorem em 2022. Na verdade, temos aqui também o nosso outro grande parceiro, Dr. Michel Soares. Michel, prazer em te ver. Tá branqueando, não em cima, mas aqui, né? Barbinha branca. Claro, né, Silvio? Prazer estar aqui de novo e hoje dividindo a bancada com o Saúl, professor Saúl. Sim, eu não estou branqueando o cabelo, mas a barba já demonstra os anos e a preocupação. Mas explica muito essa época, a época de Papai Noel, né? Então fica meio... Pois é, né? Também estamos contribuindo com o Saúl, né? Também estamos num momento crítico na área jurídica, porque estamos entrando aí também no recesso forense, onde os prazos são suspensos. Agora, do dia 19 de dezembro até o dia 19 de janeiro, os prazos são suspensos. Então, as atividades se encerram, né? Os escritórios, por exemplo, férias coletivas, lá no escritório nós estamos dando férias coletiva para o pessoal, que vai agora do dia 17 de dezembro até o dia 10 de janeiro. Porque aí nós temos esse período aí de 9, 10 dias aí para terminar de colocar os prazos em dia e esperar aí um 2022 mais próspero. Saúl, cada um dos dois tem muita experiência na área empresarial, do empreendedorismo e tal, né? E, Saúl, a grande questão que a gente coloca é a seguinte, né? Como será 2022? Porque a economia está começando a reagir, a gente sabe que não está reagindo na intensidade e nem na velocidade que a gente gostaria que fosse. Qual é a tua expectativa para o ano que vem? Assim, Silvio, vamos botar assim, no século passado, quando a gente dava aula de planejamento, a gente falava, né, para planejar 5 anos, 10 anos. A gente fala do século passado, né? Sim, no século XX, né? Século XX. E agora, o nosso planejamento, ele se limita a um semestre, um ano com muita audácia, dividido em trimestres, né? Pelo menos é o que se recomenda. Então, podemos falar, assim, que o primeiro semestre de 2022... ele tende a ser muito parecido com o que está acontecendo hoje. Nós paramos de trabalhar, nós não poderíamos ter parado de trabalhar. Então, nós estamos com o problema da falta de matéria-prima, nós estamos com uma inflação praticamente de 2 dígitos, né? Ou seja, acima de 10 pontos. Pelo menos é o que se percebe em termos de quando se vai comprar alguma coisa. A questão de muita falta de planejamento para poder sair disso, porque não se consegue um cenário mais claro. Não se tem certeza, por exemplo, se em março as aulas vão de fato voltar. Sabe-se lá se depois do carnaval não vem de novo uma outra cepa, alguma novidade aí da área sanitária. E até porque tem muitos carnavais que não vão ser suspensos, né? Isso é uma ameaça, né? Exatamente. Então assim, podemos dizer, certo? Será um semestre desafiador. A tendência é um ano completo desafiador, deixando uma herança ruim para 2023. Todavia, Silvio, um ano eleitoral, como eu estava falando com o Dr. Michel, aqui antes de começar de nós gravarmos, né? Todavia, sempre dentro disso existem várias oportunidades. Por exemplo, é um ano de pouco emprego e muito trabalho, então a questão de franquias é uma coisa que deve bombar muito. Empresas que estão inovando,
buscando novas alternativas, novas saídas, também tendem a prosperar e tendem a andar para trás quem trabalha no tradicional, quem continua fazendo aquela maneira comum que fazia lá em 2020, que era muito igual a 2010, que era muito igual ao século passado. Então, tem que olhar agora essa nova economia que está chegando, que é muito igual a dezembro, para ver como que nós vamos nos organizar e como é que nós vamos seguir inovando para o ano que vem. O patrimônio de uma televisão, de um programa de televisão, são os telespectadores, a fidelidade dos telespectadores. Michel, e o patrimônio de vocês, como consultores e tal, são os clientes. Como é que foi 2021 e aquilo que tu projetas para 2022? Exatamente. Ouvindo aqui o Saul falando, é a mesma situação, a mesma ótica que eu tenho, a mesma interpretação que eu tenho, né? Não há circulação, a população está sem dinheiro, então não há circulação de dinheiro. Se não circula dinheiro, não circula serviços também. E isso impactua também na economia e também naquele que é prestador de serviço. E uma coisa muito importante na questão do que o Saul falou, a questão da inovação, da atualização. Com a questão da pandemia, o que aconteceu? Se aumentou, se acelerou essa questão da informatização, da digitalização. Hoje, se tu não tiver adequado ao digital, à era digital, você vai sucumbir, você estará fora do mercado de trabalho, você está fora do mercado empresarial, pois se você não se atualizar, se você não se inserir nesse meio digital, que ele é pujante, que ele está aí e tem que ocorrer, se você não se adequar a essas regras no mercado, você vai ficar obsoleto e aí você vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que essa é a ótica que dá a informação e que tem que se atualizar, que tem que se inserir, procurar aí se informatizar e se atualizar aos novos tempos, que vai ser exigido. Sem dúvida alguma. Dentre os teus clientes, Saulo, tu percebe assim um desânimo, otimismo? Tem essa percepção? Que vem muito assim do enxergar o cenário e, a partir disso, se tu entende que vai melhorar, tu está sendo otimista. E se tu entende que vai piorar, tu está sendo pessimista, né? Muita gente diz assim, eu sou realista, eu enxergo. Não, a habilidade da lucidez de enxergar como é uma vamos dizer assim, é uma habilidade realmente do gestor. Né? A maioria, né, até por uma questão de sobrevivência, está esperançoso que vai conseguir ter bastante êxito. Mas eu estava lembrando agora, Michel, de uma semana retrasada, visitei um escritório na advocacia e ele contratou uma equipe de TI para assessorá-lo, né? Por quê? Porque os seus advogados estavam começando a fazer muita audiência virtual. E aí precisava de equipamentos, precisava de material. Então, o profissional de TI, ele está em alta. O 2022 vai ser um ano de glória, de novo. Exatamente, e não só esse profissional de TI, justamente porque o que acontece nos escritórios de advocacia, os processos eles foram digitalizados. Todos os processos foram digitalizados, tanto na esfera judicial como também na esfera administrativa. E os novos já nascem digitalizados. Exatamente. Muitos daqueles processos tradicionais, os que eram físicos, estão migrando para o digital. Então, o que isso desencadeia? Exige que o profissional, exige que o escritório de advocacia, a empresa, se adeque a isso, digitalize os processos, tenha ferramentas para poder atuar nesse processo que hoje é digital. As audiências são feitas digitais, os processos são distribuídos, toda a prova, todo o procedimento processual é digital. E aquele que trabalha, eu que trabalho com direito previdenciário, o INSS é digital. Nós temos hoje a plataforma do Meu INSS. Hoje, todos os encaminhamentos de benefício previdenciário, que outrora eram nas agências, onde tinha aquelas filas enormes na frente das agências da Previdência Social para encaminhar seu benefício, elas não deixaram de existir. Porém, agora elas são digitais. São filas que estão digitais. Isso acelerou. Claro que os processos previdenciários, eles aceleraram com essa questão da digitalização, mas sim, vai depender muito desse profissional de TI e também eu acho que a questão aquele profissional, o influenciador digital, aquele influencer, esse também vai ganhar um grande mercado. Então, exige que o profissional, aqueles que antes trabalhavam de uma forma, também comecem a olhar para esse mercado, comecem a olhar para essa nova atuação e essa nova forma de trabalhar, aliando ao digital, o antigo com o novo. É olhar na frente, mas com o olho no passado, para também não ficar obsoleto. Vocês mesmos tiveram que se adaptar, né, Saul? Sim, mas um detalhe só, né, bem importante, porque essas coisas de idade não influenciam. Não. Esse empresário
que é da área do direito, que eu falei, ele tem mais de 80 anos, ele deve estar com 80 e poucos anos, certo? E ele continua se atualizando, continua estudando e agora está implantando um setor de TI robusto dentro do escritório dele e vai para frente, sabe? Então, assim, tu vê, isso é um outro paradigma, né? A idade está na cabeça. Exatamente, tem a diferença do velho e do antigo, né? Isso. O velho é aquele que ficou parado no tempo, a mesma praça, os mesmos bancos, os mesmos jardins, e o antigo não, aquele que evolui, aquele que... antigamente eu trabalhava com Orkut, mas ele veio se evoluindo, hoje ele está trabalhando com WhatsApp, ele está trabalhando com o YouTube, ele está trabalhando com as ferramentas atuais. Então, ele vem se modernizando. E essa questão dos 80 anos, eu fiz agora recentemente um curso de especialização onde o professor tinha mais de 80 anos. Então, um professor desembargador aposentado nas mídias sociais. Atualizado, dando aula no YouTube, interagindo com todas as idades, né? Pois ele está ali com o telefone e, nesse sentido, ele consegue trabalhar, se manter vivo, se manter saudável e ainda passando todos os seus conhecimentos. O profissional tem que estar trabalhando. Com essa do Michel, agora eu fiquei sabendo que a minha percepção é que eu sou antigo mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Obrigado. E do jovem aí, a percepção agora está... Mas tu é atualizado, mas tu é atualizado. Saulo, obrigado pela tua presença aqui e sucesso em 2022. Estamos juntos sempre. Para todos nós, né? Muito sucesso também aos telespectadores. E um 2022 de muita glória, de muito resultado, de muita positividade, que é isso que nós precisamos, né, Silvio? Principalmente nós gremistas, né, Michel? Exatamente, né? Eu sou colorado. Eu também. Sim, mas eu desejo aos nossos telespectadores aí um ano novo repleto de muita prosperidade, muita fé e que Deus ilumine a todos e que nós tenhamos aí um ano de 2022 próspero e cheio de sucesso. Da mesma forma, desejamos a você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, 21 anos aí do nosso Economia e Desenvolvimento. Vamos viver um ano de glória em 2022, com certeza. Muito obrigado, uma boa semana e até 2022.